Boa noite a todos. Esta é a quinta sessão do nosso curso. Hoje, como sabem, o Adelino Cardoso, que era suposto fazer a sua comunicação, não pode fazê-lo, foi operado recentemente, e será a professora Paula Mourão que o vai substituir, ou seja, ela amavelmente cedeu em avançar com a comunicação dela, e vamos, portanto, ouvi-la falar do livro de Maria Judite Carvalho, Tanta Gente Mariana. A professora Paula Mourão é professora emérita da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e entre 2007 e 2009 exerceu as funções de diretora-geral do livro e da biblioteca no Ministério da Cultura. Atualmente dirige a reedição das obras de Fernanda Botelho e já há 5 volumes publicados. É autora, entre outras obras, de O Secreto e o Real, ensaios sobre literatura portuguesa, publicado em 2011, também com Karina Infante do Carmo, é editora de Escrever a Vida, Verdade e Ficção, publicado em 2008, com Kelly Basílio e Mário Jorge Torres Silva, Teresa Amado, é autora do Concerto de Artes em 2007, publicado em 2007. É editora da autobiografia Autorrepresentação, em 2003, Salomé e Outros Mitos, o feminino perverso na literatura portuguesa entre o fim do século e Orfeu, editado em 2001, e em 2000, Obras de Irene Lisboa, do qual já saíram 10 volumes. Muito obrigada, Paula. Obrigada. Estamos ansiosos por ouvir. Eu agradeço muito à Luz Ribeiro Ferreira, minha querida colega da Faculdade de Letras de Lisboa, o convite para participar neste ciclo, coisa que faço com muito gosto e muito prazer. Vou falar-vos de uma escritora que espero que já conheçam, ou que, se não conhecem, fiquem com vontade no final, não se importa por isso, o slide de abertura. Espero que, se não conhecem, fiquem com vontade agora de ler. As obras todas de Maria Judite Carvalho estão disponíveis no mercado, felizmente. E justamente eu ia começar, antes mesmo de olhar para a lista das obras, muito rapidamente, eu queria só fazer algumas considerações de caráter geral que vos possam eventualmente ajudar. Maria Judite Carvalho, como está aqui neste slide, viveu entre 1921 e 1998, começou a publicar em volume em 1959, justamente com o livro de que vamos falar um pouco. Foi autora de uma obra regularmente publicada, como vamos ver também. Por favor, passa o slide seguinte. A obra de Maria Judite Carvalho está aqui plasmada neste slide. Como veem, é uma obra de ficção e especialmente de textos breves. Portanto, não é uma romancista, é uma autora das formas breves, conto, novela, crónica, mas com algumas incursões também no teatro e na poesia, no último livro que foi publicado justamente à data da sua morte, como está ali na lista, havemos A Flor que Havia na Água Parada, que é um livro de poemas muito pequenino, muito bonito. Além disso, publicou também um diário, como está ali acima daquela imagem, os diários de Emília Bravo, que são textos que ela publicou com o pseudónimo, justamente, Emília Bravo, no Diário de Lisboa entre 1971 e 74. A obra de Maria Judite Carvalho, desde o início, foi muito reconhecida, como vem também logo ali, e já vamos voltar a essa questão. Tanta Gente Mariana, que é o nome de um dos contos absolutamente extraordinário que ela publicou naquele ano de 59, teve logo uma segunda edição no ano seguinte e depois uma terceira em
1971. Como podem ver ali nessas verdes, não é? Recebeu vários prémios ao longo da sua carreira. Maria José de Carvalho foi jornalista do Diário de Lisboa e também de outras publicações, e isso tem que ver com uma escrita rápida, própria do texto jornalístico que ela tanto praticou. E além disso há outras coisas de que vou procurar falar um pouco com os certos do Tanta Gente Mariana. Esse registro jornalístico relaciona-se também com aquilo que chamarei a agudeza de observação e o realismo na arte de criar cenas e cenários, mas também na atualidade em relação a este tempo que é, como podem ver, não é ali até tempo de Mercês. Mercês é o nome de uma personagem. Como podem ver, não é? São textos publicados antes do 25 de Abril, e isso é relevante porque a atmosfera de que Tanta Gente Mariana é um exemplo de altíssima qualidade tem que ver com a atualidade, com a qualidade da sua observação, da sua capacidade de fazer retrato social e, ao mesmo tempo, a outra vertente que nos, se calhar, interessa mais é da criação de universos interiores das personagens que estão entregues aos seus pequenos mundos, vivem em pequenos mundos fechados, no seu pequeno cotidiano, e muitas vezes estas personagens, nem todas, mas quase todas as personagens, e a Mariana é um exemplo disso que vou dizer, estão entregues ao malogro, ao falhanço, se quiserem, à felicidade precária, às estratégias de sobrevivência e de desistência de pessoas comuns que estão, para glosar o título de uma das suas recolhas de crónicas, o título O Homem no Arame, de 1979, são personagens que vivem equilibradas no arame dos dias. Esta obra descreve um tempo que nos anos 60 e 70 era um tempo, como bem sabem todos os que viveram também nesse tempo, é uma época de fechamento, de desistência, de sensação de não haver uma saída. Mas a verdade é que as obras desta autora, publicadas depois de 1974, prosseguem essa mesma linha. José de Carvalho está absolutamente a par dos escritores de que é contemporânea, sem nenhuma distinção, e faz parte, no meu entender, e felizmente, da muita crítica que tem escrito sobre ela na universidade e fora dela nos últimos anos. Há muita bibliografia recente sobre Maria José de Carvalho. Se depois alguém estiver interessado, eu posso dar algumas referências. E um motivo muito importante, uma conjugação de motivos muito importantes na sua obra, é o tratamento do tempo, como vou também tentar salientar, é a autorreflexividade, uma espécie de espelho entre um passado e um presente sem saída, a memória e, em geral, se quiserem, uma concepção deceptiva do mundo e da vida, sempre com um fundo de dolorismo muito importante, dolorismo esse que tem um par paradoxal, que é a lucidez, a extrema lucidez da sua obra. Tem aqui apenas uma imagem neste slide, que é do livro que saiu no ano de 2021, em setembro de 2021, mais precisamente, um livro, aquele subtítulo Versinhos para Crianças, de Felizmente as Árvores São Grandes. Esse subtítulo
é da neta Inês Fraga, que organizou este livro, que é muito bonito e que, se precisarem de oferecer livros a crianças, eu acho sempre que estes livros são melhor lidos pelos adultos do que propriamente pelas crianças, mas é realmente um livro, além de muito bonito, é um livro em que tento atenção às crianças. Para quem conheça a restante obra da autora, é fácil perceber que há fios comuns. E então pedir o favor então de passar o slide seguinte. Peço desculpa que estou só aqui a abrir o meu PowerPoint do outro lado, para o ir seguindo melhor e me aperceber melhor da sequência. Justamente neste slide está uma página para perceberem como é bonito este livro, com um poema que é um jogo daqueles que muitas vezes os autores que escrevem para crianças utilizam, não é? Neste caso, o motivo é o gato, dando atenção, por exemplo, às questões da oralidade, como podem ver ali, por exemplo, nesta quadra que está mesmo em cima do desenho do gato. Esta casa é dele, somos seus criados, somos seus vassalos e muito obrigados. Ele guia, o que foi? Ele pula, o que há? E se não o vemos, onde é que estará? Sim, quero uma coroa, mesmo em papelão, para a cerimónia de coroação, que o meu gato é rei. Isso sim, eu sei. Ora bem, tudo isto, evidentemente, são textos, alguns deles são realmente muito bonitos. O livro, em geral, é muito bonito, mas aquilo que eu queria chamar a atenção, pode passar o slide, se faz favor, era para, então, a edição que está disponível e que é aquela que vou utilizar para reproduzir algumas páginas. E desde já peço a vossa tolerância, porque eu fiz a digitalização dessas páginas a partir da edição que utilizo, que é esta. Não tinha uma limpa para fazer, tenho as edições que são lindíssimas, de tanta gente mariana, vou falar brevemente a seguir, mas a questão era chamar a vossa atenção para que na Minotauro foram publicados entre 2018 e 2021 todos os livros disponíveis da autora. Estes livros encontram-se com muita facilidade e recomendam-se muito vivamente. Além disso, queria chamar a atenção para que nas capas de cada um destes volumes há pintura, que não são necessariamente autorretratos, mas todas as capas reproduzem imagens pintadas ou depois no interior com desenhos da própria Maria Judite Carvalho, que, portanto, além de escrever, também era uma artista plástica de muito bom nível. Pode passar, então, se faz favor? Ora bem, o que nós temos aqui são as capas das duas edições, das duas primeiras edições da Arcádia, de 1969 e a de 1970, uma editora muito prestigiada na coleção, e inclui a Maria Judite na coleção Autores Portugueses. Aquilo que tem aí na coluna da direita é um resumo da crítica que saiu imediatamente quando o livro foi publicado em 1959, de críticos tão importantes como o do Jornal de Notícias, Ramos de Oliveira, Álvaro Salema, no Diário de Lisboa, João Gaspar Simões, no Diário de Notícias, e Oscar Lopes, no Comércio do Porto. Efetivamente, em toda a sua carreira, Maria Judite Carvalho contou com excelentes críticas à sua obra, merecidíssimas, e, como digo, há bibliografia recente, tanto publicada em Portugal como publicada em França, porque há também em França quem lhe dê atenção, não só por causa das traduções, mas porque há muitos estudiosos, colegas
que são estudiosos de Maria Judite Carvalho em França. E então, sem mais demoras, porque o tempo é curto, vamos passar para a abertura de Tanta Gente Mariana no slide seguinte, por favor. Ora bem, não é exatamente o início, tem no lado esquerdo uma fotografia da Maria Judite muito jovem, talvez não muito mais jovem do que quando, em 59, este livrinho, só pequeno em tamanho, foi publicado. Portanto, é logo a seguir ao início, que é na página 13, nós vamos ter, então, uma coisa muito importante. Reparem que há brancos tipográficos, não é, que estabelecem um ritmo dentro do texto, que fazem uma espécie de escansão, não é, daquilo que vai sendo dito. E isso permite que haja mudanças de tom, não é? Mudanças de tom, como por exemplo esta que vemos ao cimo da página 14, aqueles números que estão ali na margem, ajudam-nos a acompanhar o ritmo do pensamento, porque é um pensamento que se desenrola em monólogo interior a partir da própria personagem Mariana, que vamos saber na página 15, não é? Está ali sublinhado a amarelo, que se chama Dona Mariana Toledo, mas queria voltar à página 14 e àquele parágrafo que põe em ação, digamos assim, uma série de questões, nomeadamente as do ritmo do monólogo interior, que é o ritmo da consciência, não é? É um ritmo que acompanha, através das suas pausas e das repetições, tudo isso, o ritmo da própria consciência da personagem. E então, leio só este bocadinho. Há tantas coisas em que nunca pensámos por falta de tempo. Na esperança, por exemplo. Quem vai perder 5 ou 10 minutos a pensar na esperança, quando pode usá-los muito mais proveitosamente a ler um romance ou a falar ao telefone com uma amiga, a ir ao cinema ou a redigir ofícios no emprego. Pensar na esperança, que coisa imbecil, até dá vontade de rir. Na esperança, sempre há gente. E ela, metida como areia nas pregas e nas veinhas da alma. Passam anos, passam vidas, aí vem o último dia e a última hora e o último minuto, e ela então aparece a tornar inesperado aquilo porque esperávamos, a fazer o que já era amargo ainda mais amargo, a tornar mais difíceis as coisas. Reparem quando eu dizia a questão do ritmo que o monólogo acompanha e que esse ritmo é marcado pela pontuação. Reparem, por exemplo, no final deste passo, não é? Aquilo porque esperávamos a fazer o que já era amargo, ainda mais amargo, ponto. Acrescento, a tornar mais difíceis as coisas. Este é um processo narrativo típico do monólogo interior, que se estrutura sobre um pensamento que se vai desenvolvendo por associação, não é? E cujo fio, digamos assim, vai sendo esticado, vai sendo puxado, não é? Por outro lado, a questão que está aí sublinhada a castanho, a questão do tempo. A falta de tempo e, ao mesmo tempo, o passar do tempo, o passar inexorável do tempo, como na ampulheta cuja areia vai continuando a cair inexoravelmente, não é? Ora bem, tudo isto estrutura uma espécie de contínuo, e esse contínuo é o motivo aqui importantíssimo, e em todo o texto importantíssimo, que é o motivo da esperança, ou melhor, da desesperança, das coisas difíceis. E agora, branco tipográfico, e passamos para um consultório biomédico, onde a protagonista está à espera, vai ser chamada. Reparem que ela se fixa em coisas de pormenor, como, por exemplo, aqui
Abanei a cabeça e sorri de olhos sérios num espelho de moldura bege por detrás da sua do médico, nuca avermelhada. A pena do meu chapéu movia-se da direita para a esquerda. Ora, o que é que nós temos? Nós temos o focar em pormenores que permitem, de certa forma, atenuar a angústia daquilo que lhe está a ser dito, não é? E, ao mesmo tempo, uma outra coisa também muito importante, que é o retrato. Reparem aqui na página 15, não é? Ela vai ser chamada ao gabinete do médico e vamos ter, reparem, um retrato. Vamos saber que aquilo que lhe está a ser anunciado é um tumor, não é? Que ocupará transversalmente o texto, e o que nós vamos ter aqui é um retrato do médico. Dei comigo a olhar-lhe atentamente para a cara como se isso fosse mais importante do que tudo, mais ainda do que as palavras que ele se preparava para lançar como véu por cima da verdade. E agora reparem, esta descrição é feita com uma soma de pormenores que concretiza, põe diante dos nossos olhos, não é? Através daquela figura de retórica que conhecemos como hipotipose em grego, ou ponere ante óculos, que é erguer a personagem através da soma de pormenores diante daquele que lê, não é? E então vamos ter a cara e depois aqui uma cara, reparem, segunda vez, amplificação. Como é que é esta cara? Reparem na soma de pormenores. Uma cara rosada e lunar, dois pequenos olhos penetrantes embutidos em carne mole. Mais nada. Sobre, terceira vez, ser a cara de um bom médico, de um daqueles raros tipos geniais que nunca na vida erraram um diagnóstico, nunca, que se saiba naturalmente. Ele disse, bem, o seu caso não é desesperado, longe disso, o que é preciso. Mas Mariana regressa ao monólogo interior, regressa para dentro de si mesma, porque ela já sabe o que tem. Mas eu não precisava de nada senão de saber, conseguia arrancar de mim outro sorriso. Reparem, como se o sujeito estivesse dividido. Eu estou aqui diante do médico, com a minha cara mais normal possível, a sorrir, e ao mesmo tempo por dentro há um turbilhão de angústia, porque ela já suspeita daquilo que o médico lhe vai dizer. Mas eu não precisava de nada senão de saber, consegui arrancar de mim outro sorriso e estendi-lhe a rasteira que trouxera de casa. Ainda bem, tenho tudo combinado para uma viagem. O médico fica absolutamente estupefacto, não é? Como é que uma pessoa a quem está a ser diagnosticado um tumor quer ir fazer uma viagem? Senti-o perplexo, descobri que mesmo sem olhar, ele estava a ver-me o casaco coçado, a pena do chapéu, a roupa interior passajada, o ar de abandono. E então aqui ficamos a saber mais coisas. Ficamos a saber qual é a condição social, não é? De uma pessoa que usa roupa passajada, não é? Portanto, uma roupa pobre, um casaco coçado, etc. E é assim que todo o texto vai proceder, por pequenos, muito pequenos avanços, não é? O pior é que, como a personagem está a falar consigo, não é? Não precisa de grandes pormenores. Posso passar o slide seguinte, se faz favor? Slide seguinte, por favor. Páginas 18 e 19. Ora bem, está lá em cima sublinhado, não é? Porque o texto, além dos brancos tipográficos entre os fragmentos, usa ainda este sistema de asteriscos para salientar bem determinadas partes. Então aqui vamos voltar atrás, eu vou deixar o primeiro parágrafo e vamos ver a seguir como é que a personagem é caracterizada. É um regresso à infância. Quem é a Mariana, dita pela sua própria boca? Ela é uma rapariguinha, sabemos já que tem 15 anos, e esperava muitas coisas da vida. E lembram-se que atrás já tínhamos visto o tema da esperança e da desesperança, não é? Sentia-me só, mas sabia que não seria sempre assim, tinha a certeza disso. Quando, alguns anos depois, saí do colégio para a vida livre e encontrei o António, pensei que o pai afinal não sabia nada. Vendo bem, creio que não me lembro do pai. O tempo era pouco para pensar no António e em mim, o tempo escapava-se por entre os dedos.
e eu queria agarrar o tempo. Ora bem, estão a ver como o tratamento da questão do tempo tem muito que ver com o ritmo. O ritmo, tanto é o ritmo lento próprio do monólogo interior e da narrativa da personagem, não é? À medida que vai falando de si mesma, como é um tempo muito rápido, o tempo dos acontecimentos. Por exemplo, aqui a transição de quem sai do colégio e encontra imediatamente o António, que julga que vai ser o homem da sua vida e com quem começa a sonhar. Reparem no parágrafo seguinte, passámos alguns anos difíceis, os meus sogros não tinham concordado com o nosso casamento e faziam-nos ignorar, etc. E depois, agora que tudo o que em mim existe agora, portanto no presente em que se está a fazer esta rememoração, agora que tudo o que em mim existe de egoísmo, de ressentimentos, de pequenos e grandes ódios, vai morrer comigo. O texto vai lançando muito progressivamente este motivo da morte e da vontade de morrer, que será determinante mais adiante. Quero achar que eles tinham razão, ou pelo menos compreender a sua atitude. Talvez, quem sabe, eu não gostasse que o Fernandinho casasse com uma simples atira. O Fernandinho é a criança sonhada, que ainda não existe, mas o objetivo, um objetivo fundamental de Mariana é ter um filho que se vai chamar Fernandinho. E isto, como veremos adiante, é absolutamente determinante. Reparem nas marcas do tempo, não é? Como ela vai dizendo, se isto ou aquilo se tivesse passado desta ou daquela maneira, se o meu filho tivesse chegado ao homem, por exemplo, se eu tivesse sido rica como os pais... Então o leitor, muito atento, diz assim, mas espera aí, mas então o filho que ela ainda não teve no momento desta retrospecção, não é? No presente deste tempo a que se regressa, é uma criança que afinal não vai existir, não vai chegar ao homem. E depois vamos tendo tempo. Durante 6 anos vivemos numas águas cortadas, uma coisa muito pobre, não é? Com um pequeno emprego, não é? Eu fazia cópias à mão e uma outra só que aparecesse. Depois, aquele tempo intermitente, não é? E que se repete sempre, às vezes, ao fim da tarde, descíamos a avenida, depois abaixo, íamos até ao rio. Nos dias de sol havia sempre, junto à morada, crianças que olhavam deslumbradas para os barcos ou corriam alegremente atrás das pombas. Eu, subitamente infeliz, dizia ao António, talvez tudo corra melhor para o ano. Podemos mesmo ter um menino, não achas? O menino ainda não existe. O que existe é a visão de crianças felizes que brincam à beira da água, mas essas crianças ainda não são o menino que eles ainda não puderam ter. E depois diz, aqui no final, não é? Ele respondia que sim, que talvez melhorasse e apertavam contra si. Tínhamos um menino e íamos a Paris, estava combinado. Quando o menino nascer, há de chamar-se Fernando, sim, era o nome do meu pai, disse-lhe uma vez. Reparem a quantidade de níveis de tempo que vão aqui sendo encanastradas, não é? Umas nas outras, não é? Era o nome do meu pai que eu agora quero para o meu filho, que ainda não existe, mas que já vou deixar semeado, que nem sequer vai chegar a existir. E depois, quando passamos, pode passar, por favor, para o slide seguinte. Estou a fazer grandes saltos no texto, como compreendem, não é? E vai ser o seguinte, Mariana vai efetivamente com o marido a Paris, por razões da vida profissional dele. E recorda, não é? Como se estivesse a escrever uma obra diarística, faz a retrospecção. Horas antes, tinha sido noite, uma noite fria de inverno, de fevereiro, perdão, com luzes a entornarem-se pelo asfalto gorduroso do boulevard e letreiros de neon. Entramos no Royal, não é? Um café,
Já lá estava um amigo nosso de Lisboa, o Costa, que tinha feito uma bolsa de estudo, um grupo brasileiro de seus amigos, e também uma mulher portuguesa que eu não conhecia. Esta personagem que vai ser determinante também na narrativa é a primeiro apresentada apenas como uma imagem, uma mulher portuguesa. A seguir é que vem o nome e o que é que ela faz. Chamava-se Estrela Val e era escultora. A princípio, mal atentei nela, pus-me a observá-la e agora reparem no retrato de Estrela. Era baixa e magra, tinha uma pequena cabeça redonda forrada de cabelos pretos, muito colados, e uma boca fina, de lábios engolidos, riscados a ciclame. Quantidade de pormenores, não é? E depois continua um decote enorme e um sinal na base do pescoço branco, demasiado alto. Falava muito, mas lentamente, etc, etc. Ora bem, o que é que acontece? António esquece completamente da sua mulher, Mariana, e fica fixado nesta mulher fascinante para ele, não é? Num café em Paris, não é? Pintada com um decote, não sei o quê, e então começa a dizer aquelas coisas, não é? Embrenharam-se súbito numa conversa para brasileiros em que se procurava averiguar se determinada pessoa era casada mesmo. A Estrela levava aos lábios o seu Porto Blanc e o António olhava para ela, esquecido da cerveja. A certa altura disse numa voz que eu não conhecia: que bonito esse seu sinal, parece uma flor ao vento. Senti um grande espanto. Era tão pouco dele aquela frase, sempre chamar as coisas pelo seu próprio nome. Teria sido o António quem falara, quem dissera aquilo. A mulher pôs a mão no pescoço a segurar a flor que tinham feito nascer em si. Isto é uma coisa muito bonita, porque António diz que o sinal parece uma flor ao vento. E aquilo que a voz de Mariana diz para continuar a descrevê-la é: a mulher pôs a mão no pescoço a segurar a flor que tinham feito nascer em si, começou a rir muito, sem razão. Não é? E depois aqui também esta outra coisa determinante, aqui nas suas últimas linhas, o António continuava a olhá-la como que esquecido de tudo e de todos. Ela ria muito. Ainda estou a ouvir-lhe o riso, um riso secreto, subterrâneo, que fervia ao de leve, sem se entornar. Ora, vocês reparem que até aqui nós estávamos a ver que Mariana e António tinham uma pequena vida. Os pais de António, que tinham posses, não os ajudavam por hostilidade para com ela, para apressar, podemos dizer assim. E então começa a haver um contraste entre esse apagamento de Mariana e esta outra personagem na qual António fica desde logo fixado, não é? Com uma grande intensidade, não é? E passamos para o passo seguinte, o slide seguinte, por favor, saltando um bom bocado. E então vamos ter, no primeiro parágrafo: agora estou aqui e nem de ler sou capaz, sei que vou morrer e essa certeza basta-me, é como que calma. E então vamos perceber, e obviamente que se nós estivéssemos a saltar coisas no texto perceberíamos muito melhor, vamos perceber que se trata de uma questão de interrogar a sua própria identidade e nisso a sua própria insignificância. Mariana, entretanto, teve que deixar António, já vamos ver melhor como e porquê, e teve que deixar a sua casa porque fazia aqueles trabalhinhos da filografia e assim que não lhe davam para ter uma casinha, e então passa a viver num quarto da casa de Dona Glória, uma senhora que aluga quartos, como naquela altura se fazia muito, não é? E então vamos ter, reparem o tempo, a vida neste quarto dura há 5 anos e é a única possível. A passagem do tempo
traz consigo só o afundar, não é? Nesta desesperança que tínhamos visto no início. E então, o que é que vamos ter? Vamos ter muitos elementos que se vão somando ao longo de todo o texto de autorretrato. Eu, de facto, nunca soube estar. Escolhi sempre mal as ocasiões para falar e para ficar calada. Troquei tudo, baralhei todas as coisas a ponto de me não achar a mim própria. Como se ela estivesse a representar sempre, em toda a sua vida, para fora, um papel que não cola com o que é a sua vida interior, não é? As pessoas como a Estrela, a tal escultora que foi conhecida em Paris, mesmo como a Lúcia, que é a única amiga que ela tem, não é? Sabem escolher os momentos e o valor do propósito, é isso, sabem viver. Eu escolhi sempre mal. Até a altura para o Fernandinho vir, se ele tivesse chegado a nascer, era errada. A própria Estrela disse a alguém que, a seu ver, a altura não podia ter sido pior. A própria Estrela. Ora bem, então, aqui vamos ter a abertura de um outro veio destas mesmas temáticas do malogro ao longo deste texto, porque Mariana, que as pessoas sabem que já não está casada, passeia a sua gravidez na cidade e vai acontecer um acidente terrível. Reparem aqui, o meu filho morreu dentro de mim. Uma tarde ia eu a atravessar os restauradores quando avistei a Estrela. Levava um tailleur amarelo muito justo e à distância a sua cabeça ainda me pareceu mais pequena e mais preta. Sem dar porque o fazia, parei a olhá-la. Foi nessa altura que o automóvel passou e me bateu nas pernas. Caí ao chão e perdi os sentidos. Antes disso, creio que gritei. Foi assim que o meu filho não nasceu e que não pude ter filhos nunca mais. Reparem, esta gravidez que já é fora do casamento vai ser destruída por um acidente, porque Mariana está distraída a olhar para uma mulher que afinal, neste último parágrafo, vamos saber que não era bem a Estrela. Mais tarde, muitos meses depois, soube que na altura do meu desastre estava a Estrela no estrangeiro com o António. Isso, porém, é para mim secundário. Nunca pude libertar-me da ideia de que era a Estrela aquela mulher. Ela, ou a sua sombra enganadora, diferença faz. Foi ela que eu vi ainda que o seu corpo verdadeiro estivesse nesse momento em Paris ou em Londres. Foi por causa dela que o Fernandinho nunca chegou. Reparem, portanto, trata-se de uma obsessão, não é? Que vai sendo seguida e que tem esta consequência absolutamente fatal, não é? Para um aborto por causa de um acidente, porque Mariana pensa que está a ver Estrela e, portanto, há uma obsessão com essa mulher que a substituiu desta forma que estamos a ver aqui. Pode, se faz favor, passar o outro slide. Ora bem, estamos a dar um bom salto no texto, mas não vos queria realmente ocupar mais tempo do que aquele que nos foi dado, e mesmo assim, quando se diz era cedo e a sala ainda está vazia, atrás de mim, duas senhoras conversavam. Isto no seu desespero, na sua miséria moral e também na sua decadência física, Mariana resolve, naquele dia, anda errante pela cidade, resolve ir ao cinema. Coisa que não fazia há muito tempo. E então houve uma conversa. Era cedo, a sala estava quase vazia, atrás de mim duas senhoras conversavam. Tinham ambas aquele tipo de vozes de contralto a arrebentar pelas costuras, que não sei porquê, pertencem sempre a damas muito. E agora reparem, Mariana funciona como um gravador.
não é? Que dá conta das falas que por acaso houve daquelas duas mulheres. Ela é de facto simpática, tinhas razão, e tão natural. Pois não é verdade? Fiquei encantada. Pareceu-me um casal muito unido, já é tão raro, e olha que ao mesmo tempo nada pires, bastante ricos, não? Com uma casa daquelas, há quanto tempo estão casados? Que curioso. Pois a estrela pareceu-me notável, não como escultora, mas aquela banhista sentada que ela exibe no salão, minha querida, digo, notável como pessoa, atraente, bonita, uma mulher completa e boa rapariga, uma ótima rapariga. Olha que defende sempre a primeira mulher do António. Se Mariana, que está da fila da frente, tivesse alguma dúvida, começa a confirmar que se fala daquela estrela e daquele António. Olha que defende sempre a primeira mulher do António. Estava eu aqui. Disse muita coisa, não é? Uma doida. Que poucos meses depois do divórcio andava a passear pela baixa de barriga. Estás a ver o que se disse. Anos 50. Não sabia. Tinha algum amante, já de casada? Não. Quem era ela? Ninguém a conhecia. Falou-se muito por se tratar da ex-mulher do marido da estrela. Estão a ver? As pessoas nem sabem quem ela é, nem que se chama Mariana, nem qual é a história para trás. Pois olha que a estrela defendeu-a sempre. Claro que concordava que o momento para fazer a asneira tinha sido mal escolhido, não podia ter sido pior, mas que tendo em vista as circunstâncias, enfim, uma ótima rapariga, a estrela. Boa esposa, boa mãe. Quando o pequeno mais velho teve gânglios aos 2 anos, a Mariana vai sabendo, não é? Agora que há 2 crianças, uma delas que teve gânglios quando tinha 2 anos, e depois, aqui é absolutamente crucial, não sabia que tinham filhos. Têm 2, pois o mais velho, o Fernando era o nome que Mariana sonhara pôr ao filho que acabou por não ter, não é? Que desesperadamente estava à espera de ter. As luzes tinham-se apagado, levantei-me e pisei várias pessoas que se queixaram, o arrumador também disse qualquer coisa que não percebi, mas que me lembro de ter ouvido, só respirei na rua e pus-me a descer à avenida sem dar por isso. Reparei a certa altura que estava ao pé do rio, no mesmo momento vi que as pessoas olhavam para mim e que algumas se riam. 2 rapazinhos pararam na minha frente e depois deitaram a fugir. Levei as mãos à cara e tirei-as molhadas. Ora bem, cá temos. Desta vez, para fora, Mariana não consegue manter aquilo que nessa época, e se calhar muito depois ainda, se chamava a compostura, não é? E, portanto, aquilo que as pessoas veem é uma louca, não é? Com um ar desalinhado, descomposto, não é? É uma coisa que é consequência da conversa que, por acaso, ela ouviu num dia em que tinha resolvido ir ao cinema para ver se fazia alguma coisa de relativamente normal, não é? E não consegue. Ora, tudo isto vai conduzir-nos agora ao final do conto. Pode passar, se faz favor. Passar o slide, por favor. Pronto. E então temos o fim, porque ao longo deste conto há explicitamente a pulsão suicida por mais do que uma vez, não é? E agora isto de chegar ao rio e conter-se para, apesar de tudo, não entrar pela água adiante, ali naquela zona do Cais das Colunas, ou coisa assim parecida, não é? Porque o cinema é um cinema na Avenida São Jorge, ou estive ali, para quem conhece essa geografia, não é? E então trata-se da questão do fim. É o meu fim, o único, não posso escolher outro, não há outro para mim. Pela primeira vez alguém me vem buscar, alguém me procura, porque não é de estar feliz, eu a escolhida. Mas tudo isto é coisa mental, não é? E reparem a seguir, e não posso. Sinto-me violada e virgem, muitas coisas em mim, e completamente vazia. Vazia porque até a esperança se foi. A esperança, mas não o meu desejo de viver.
mesmo neste quarto que tem um cheiro mau que eu já não sinto, mesmo com o António longe de mim e o Fernandinho a beijar uma mãe que não sou eu, mesmo assim eu queria viver como sei, como posso, e a vida a gastar-se cada dia mais, a gastar-se sem eu a ter vivido. Ora, porquê é que isto é tão intenso na maneira como chega a quem lê? É por causa desta técnica do monólogo interior absolutamente exímia no modo como é executada, não é? Com este saber que avança progressivamente através das repetições, das reiterações, das amplificações, não é? Esclarecendo a par e passo e acompanhando o ritmo da consciência da personagem em monólogo interior, tudo isso. E, entretanto, está neste quarto. O quarto é o tal quarto da casa da Dona Glória. Mas até as Donas Glórias deste mundo tinham, enfim, que ganhar a vida, não é? Com os hóspedes. Mariana, como vi aqui, há um branco tipográfico, não é? Outra vez uma pausa. E Mariana fica muito fraca. E a Dona Glória vem sentar-se na velha cadeira e falou durante meia hora. Não sei o que disse, porque todas as suas palavras resvalaram sem entrar em mim. Pois não achas, Dona Mariana? E aqui que vocês reparem que se calhar fiz mal em pôr ali aquela cor, porque não se vê que isto não é diálogo, é transcrição interiorizada por Mariana da fala da outra, que vai dizendo estas coisas que ela pretende que sejam amáveis, mas que são o cúmulo da crueldade para cima desta mulher que sempre foi maltratada, não é? Pois não acha, Dona Mariana? Não acha que era muito melhor? Eu não sabia do que se tratava, mas assinei afirmativamente. Ficou muito contente. Pois é melhor, Dona Mariana, é melhor. Lá nada lhe falta. E não se preocupe, eu já falei com a Dona Manuela, que é enfermeira no Hospital de Santa Marta. Muito boa senhora, uma joia, não desfazendo. Ela ficou-se logo a falar, a fazer o pedido. Dona Glória está a pô-la fora de casa. Está a pô-la no hospital porque não quer que Mariana morra na sua casa. Mariana, entretanto, desistiu completamente. Reparem, dizer que não, para quê? Aquela mulher estava na sua casa, na sua fortaleza, afinal, a Lúcia, a sua única amiga, a Lúcia tinha razão. Como podia eu? Só lhe disse, sem abrir os olhos. E Santa Teresinha não se ofenderá consigo, Dona Glória. Lembre-se que lhe pediu para eu ficar. Mas é para o seu bem, Dona Mariana, é para o seu bem. Ah, se é assim. Reparem, a desistência completa, o sentimento de que não vale a pena argumentar, porque obviamente a Dona Glória não vai ouvir nada disso. E depois temos um epílogo, não é? Portanto, uns últimos asteriscos e o epílogo que diz assim: vou hoje para o hospital, julguei que podia morrer neste quarto, mas não, ainda não. Meti na mala o meu retrato, talvez me deixem olhar para ele, não sei. A Dona Glória vestiu-se como se eu já estivesse morta. Pôs-me um chapéu da pena, embrulhou-me no casaco, fez-me calçar umas meias suas porque eu não tinha nenhumas sem buracos. Estamos ambas à espera do táxi que a Augusta foi buscar. A Dona Glória vem também. É como se fôssemos ambas no meu enterro. Isto é uma coisa absolutamente terrível, mas é terrível porque está escrito com uma delicadeza de urdidura absolutamente fantástica e comovente, como é, em geral, toda a obra da nossa Maria Judite de Carvalho, não é? E queria só fechar. Desculpem, estou só a ver qual é a sequência dos meus slides. Queria só fechar com um último slide. Se faz favor, posso passar? Exatamente. Um último slide para vos dizer que Maria Judite de Carvalho nasceu em 1921 e nos deixou em 1998. É uma escritora absolutamente essencial. Como dizia o Garrett, tenho tido a oportunidade de citar muitas vezes a propósito de outras coisas, como dizia o Garrett, é um
uma autora sem a qual não se pode estar. Não é uma autora fácil neste sentido de que nos dá constantemente, como neste texto do seu primeiro livro, 1959, nos dá murros no estômago, com uma intensidade e uma força incrível. Mas, como todos bem sabemos, a vida também comporta a tristeza, a mágoa, o malogro. E o que a arte pode fazer é, como faz Maria Judite de Carvalho, dar-lhe um tratamento absolutamente superior. Há outros textos de Maria Judite, posso garantir-vos, há outros textos de Maria Judite que não são tão marcadamente magoados como Tanta Gente Mariana, mas que esta autora tenha publicado isto antes dos seus 30 anos, revela um conhecimento do mundo absolutamente excepcional. Continua a dizer-nos muito hoje, mais Quarto da Dona Glória, mais Hospital, mais Senhoras Maldosas, mais as estrelas deste mundo que não têm pudor em pôr ao seu filho o nome de Fernando. Tudo isto é absolutamente imprescindível. É uma grande, grande autora da nossa literatura. Espero que tenham ficado com alguma vontade de ler, se ainda não conhecem. Muito obrigada. Passo agora a palavra à Luísa. Obrigada, Paula, por esta leitura que nos fez, a quem leu o livro, relembrar este livro de uma profunda tristeza e perpassado pelo desespero ou pela desesperança, mas que no fundo é o retrato da condição humana. Eu pergunto-me se até que ponto este livro é também uma espécie de, digamos, de expurgar os fantasmas interiores da própria Maria Judite. Lembro-me sempre dela associando-a ao marido, Urbano Tavares Rodrigues, Sim. Figura emblemática e Sim. protagonista sempre na Faculdade de Letras. Lembro-me dele a passear-se na faculdade. Sim. E lembro-me da Maria Judite em casa, e fiquei sempre, quando li este livro, fiquei sempre a pensar até que ponto isto não é uma maneira de se libertar de determinados fantasmas. Eu penso que é muito sintomático que Maria Judite, às tantas, tenha escolhido fechar-se na sua casa, à semelhança de muitas das suas personagens. A Luísa evocou, e bem, o Urbano Tavares Rodrigues, mas o marido dela, mas o Urbano era uma personalidade lutadora, não é? Crítico, toda a gente sabe qual é, não vale a pena explicitar, não é? E a Luísa lembra-se dele na faculdade com uma grande mala, nessa altura ainda nem sequer havia malas de rodinhas, não é? Com uma grande mala de livros que ele muito generosamente levava para mostrar nas suas aulas, que em geral eram de literatura francesa, não é? Mas eu vou dizer uma coisa que é capaz de não ser, para quem não conheça bem os dois autores, é capaz de não ser politicamente correta, mas já não tenho idade para fazer de conta. Maria Judite está na escala da qualidade literária muitos furos acima do Urbano, muitos furos, muitos. É muito melhor como escritora do que o Urbano, e não só por o Urbano estar numa linha, em boa parte da sua obra, numa linha mais politicamente expressa, que aliás lhe valeu várias temporadas na prisão e essas coisas todas que sabemos, e ser proibido de ensinar na Faculdade de Letras, não é? Esteve muitos anos no jornalismo porque não podia regressar à Faculdade de Letras. Foi uma das pessoas que, quem lá estava, dos mais velhos nessa altura, foi buscar a seguir ao 25 de Abril, vários professores que estavam proibidos de ensinar, não é? E há muitos, como sabemos, o Urbano também é desses, mas do ponto de vista literário, a Maria Judite tem um low profile, não é? Um perfil
descrição absoluta que, aliás, a sua filha, que também é escritora, Isabel Fraga, Fraga é o nome do marido, segue esse mesmo perfil em todas as coisas que tem havido este ano, em que passou em 21 o centenário de nascimento de Maria Judite Carvalho. A Isabel nunca apareceu, apareciam as netas, mas a Isabel não. Eu moro ao pé da Isabel, encontro-a muitas vezes, e de vez em quando ela está sentada com outras pessoas no café e eu permito-me ir lá e dizer: Isabel, levante-se lá um bocadinho, que já vai aqui conversar um bocadinho, e digo: olha, fizemos mais isto e mais aquilo, e não sei o quê, na Faculdade de Letras, assim, não sei aonde e tal, e o Congresso diz aquilo e tal, e ela fica muito contente, mas ela nunca aparece. E eu reconheço aí o perfil da mãe, não o perfil do pai. O perfil do pai era do peito feito, não é? E vamos lá à luta e não sei o quê, e se for para andar para casa também ando, que andou várias vezes, não é? Há vários episódios que são conhecidos. Isso é uma personalidade completamente distinta, mas eu pessoalmente já chegámos àquela idade, ou pelo menos eu cheguei àquela idade em que podemos fazer escolhas e declarar francamente os nossos amores em artes e em literatura. Para mim, Maria Judite é não sei quantos patamares, assim. Não sei muito bem se era isto que a Luísa estava a perguntar, mas não tem importância. Foi. A resposta satisfez-me completamente. Veja ali a Tisha querer Eu ia falar. passar a palavra à Tisha. Tem o microfone já aberto, Tisha. Sim, boa tarde. Olá. A nossa querida oradora Paula não se lembra de mim, mas eu lembro. Ainda muito jovenzinha a falar sobre a Irene Lisboa no Terraço. Tenho essa memória maravilhosa. Pareceu-me a sua intervenção lindíssima, porque o que eu sinto na leitura dos livros da Maria Judite Carvalho, a intensidade e a profundidade com que ela vai aos estados de alma, e que o marido não terá, ainda que gosto muito dele. Mas, e gostava que, e sabendo que ela foi aquela figura tão discreta, tão apagada, como a Paula disse, gostava de saber o que é que a Paula pensa disto em termos das questões das mulheres, em que a Paula é uma grande perita também. Não sou, não. As pessoas acham que sou, mas não sou. Mas tem uma grande sensibilidade. Muito obrigada. Quer dizer, ao longo da minha vida académica, calhou muitas vezes trabalhar sobre autores de mulheres, mas não sou militante feminista, conheço e dou-me muito bem com várias pessoas que o são, e já tivemos discussões olímpicas até em público sobre essa questão, porque eu acho que, para simplificar, a literatura boa, se é escrita por homens ou por mulheres, tanto faz, não é? Um dos textos, é evidente que há depois características idiosincráticas, não sei o quê, que a gente sabe, não vale a pena explicitar, não é? Mas também há textos, lembro-me sempre de um absolutamente extraordinário, que espero que conheçam. Há textos escritos por homens que dão voz a personagens femininas de uma maneira que poucas mulheres deram, eu acho. O autor a que me estou a referir é Nuno Bragança, no livro A Noite e o Riso, de 1969, que vai de par com um livro de Maria Velho da Costa, também de 1969, intitulado Maina Mendes. No livro de Nuno Bragança há uma personagem feminina que é perseguida, é um livro composto por um tríptico, como na pintura, não é? Com uma tela central maior e depois duas telas mais pequenas do lado, que Nuno Bragança chamou partes. Não, painel, exatamente como na pintura. E há no painel central, que é composto de vários quadros, como em muitos trípticos que conhecemos, do Renascimento e não sei o quê, que são compostos por várias telas pequenas, não é? Ou mais pequenas, e depois uma predela em baixo que
tem uma leitura, não é? Horizontal, uma leitura vertical, uma leitura complexa, não é? Em que tudo se estrutura para tratar, sei lá, a vida de um santo, a vida de uma personagem da história, etc. Mas, nesse painel central, há um objetivo fundamental que o narrador tem, logo desde o início, e esse objetivo é uma personagem feminina, que no livro se chama Zana, Z-A-N-A, Zana. E depois, às tantas, a Zana desaparece, morre, suicida-se e deixa um diário que é confiado ao narrador e que ele, antes de o ler, faz uma coisa absolutamente extraordinária. Ele pratica boxe amador num clube qualquer de Lisboa, que não me lembro agora o nome, porque não sou especialista de boxe, como imaginam. E o que é que ele vai fazer primeiro? Vai fazer boxe, que é uma coisa que lhe permite deitar a energia toda cá para fora, não é? E depois vai ver um outro grande amigo comum, um pintor francês, e só depois é que vai ler o Diário da Zana. O Diário da Zana, na minha opinião, é uma das obras com voz feminina mais extraordinárias que eu conheço em toda a literatura do século XX, portuguesa e não só, e foi escrita por um homem. Portanto, essa coisa do não sei o que das mulheres, não é? Para mim, que sou mulher, não é? Para mim, não é um critério. Não é um critério de distinção, não é um critério de fazer listas porque estas são mulheres e não sei o quê, e agora deixa cá pôr aqui mais na carta da lista das mulheres. É um assunto que me interessa bastante pouco. O que eu tenho a certeza absoluta é que muitas delas, como por exemplo Maria Judite Carvalho ou Maria Velho da Costa, são autoras absolutamente superlativas. Mas também há homens que são capazes de entrar na alma das mulheres, e o exemplo que dei, que é um exemplo superlativo, na minha opinião, é o de Nuno Bragança. Passava a palavra à Rita agora, que é capaz de ter questões do bate-papo. Tenho aqui muitos elogios, muitos agradecimentos e também tenho aqui uma questão da Ana Lúcia, que é a seguinte: a quem não conhece a obra de Maria Judite Carvalho, que título aconselharia como emblemático para a introdução ao pensamento da autora? Quer dizer, é chamado embaraço da escolha, não é? Deixa-me olhar aqui para a minha lista, porque eu diria tudo, não é? Mas se quiserem começar por algum lado, comecem justamente por Tanta Gente Mariana, que há edições, esta que tenho aqui, se calhar não é a última, não deve ser mesmo, não é? Dentro daquela lista das obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura, e há edições de bolso, assim, baratinhas, não é? Esta era, não sei se ainda é 5,95, porque, enfim, graças a Deus não tenho que ler por estas coisas de bolso. Esta é de 2011, portanto, com certeza que há muitas outras edições mais recentes. Mas experimentem ler um dos volumes em que estão reunidas crónicas que foram publicadas no Diário de Lisboa, como A Janela Fingida, que era o título da secção, não é? Que a Maria Judite escrevia todas as semanas. A Janela Fingida, estão a ver a questão da interposição de uma janela, não é? Uma personagem que está a ver de dentro para fora e, no entanto, está a ver todo o mundo, não é? Cuja primeira edição é de 1975. Estes textos foram publicados entre 1968 e 69 no Diário de Lisboa e em outras publicações periódicas. Ou então, também crónicas que se lê muito bem, O Homem no Arame, que era outra secção. E reparem, esta figura do funâmbulo, não é? A figura do equilibrista que está no arame, não é? À beira de desabar, não é? E que o mundo o agredir, não é? No fundo, o funambulista, do ponto de vista simbólico, quer erguer-se acima do mundo, não é? Quer estar no mundo
mas estar acima do mundo, não ter que contactar com o mundo, não ter uma atividade que implica os outros, não é? Como tantas personagens, ou então uma coisa absolutamente extraordinária, que foi um dos livros de Maria Judite que teve mais prémios, mas não é por isso, é porque felizmente os críticos reconheceram, um livro que se chama Seta Despedida, que foi publicado pela primeira vez em 1995. Seta Despedida é a seta do arco, estão a ver, antes de ser pac, não é? Largar a corda tensa do arco, é uma coisa absolutamente maravilhosa. Portanto, quer dizer, não consigo indicar só um, desculpem lá, não consigo indicar só um, porque o que me apetece dizer é que indico todos. Mas pode ser Os Armários Vazios, de 1966, que foi muitas vezes reeditado e que tem uma epígrafe fantástica, de onde vem o título, uma epígrafe de Paul Éluard, que diz: J'ai conservé de faux trésors dans les armoires. Conservei falsos tesouros, não é? Nos armários vazios. E os armários, como sabemos, e essa questão de esconder tesouros no armário que mais ninguém sabe que existem, não é? É uma questão que, do ponto de vista simbólico, funciona, porque muitas vezes, quando as crianças, por exemplo, escondem coisas que julgam que as mães não sabem que lá estão, não é? E as mães fazem de conta e não lhes dizem que sabem, ou então aquelas coisas que as crianças... Há um documentário muito bonito sobre diários feitos por pessoas comuns, já tem uma data de anos, em que há uma turma de crianças da primária, muito pequeninos, que têm uma professora inteligente que os pôs a escrever diários. E uma das perguntas implícita do documentário, não é? Então, e onde é que tu guardas o diário para ser secreto? Porque há aqueles diários dos miúdos, não é? Com um cadeado. E então os miúdos dizem coisas extraordinárias. Um miúdo pai de 6 anos, 6, 7 anos, dizem coisas extraordinárias. Um dos miúdos diz: eu escrevo num caderno igual da escola e ponho na minha estante, no meio dos cadernos da escola, porque assim a minha mãe não dá conta. É. Ou então outro diz: eu ponho debaixo do colchão, mas tiro à quinta-feira porque a minha mãe faz a cama de lavar. Portanto, com a ilusão de que a mãe não vai nunca encontrar o caderno secreto, não é? E esta noção do armário, não é? Que é uma espécie de gruta do tesouro, onde podem encontrar coisas maravilhosas, não é? É uma noção muito importante, a não ser que o armário, como aqui, neste livro extraordinário, a não ser que os tesouros escondidos no armário vazio sejam mesmo nada. Como dizia o Antero, não é? O silêncio e escuridão e nada mais, não é? A obra da Maria Judite vai mais para aí. Não quer dizer que não haja momentos felizes na obra da Maria Judite, mas com toda a franqueza desembocam sempre em situações de deceptividade, de negatividade. Mas temos que viver com isso, faz parte da nossa vida também, não é? E a Maria Judite faz um retrato de todos nós. Não podemos fazer de conta que a vida é rir. Aliás, a peça de teatro que ela publicou já, que saiu já no ano em que ela morreu, intitula-se precisamente Havemos de rir, ponto de interrogação. Mas rir de quê? Quais são os motivos para rir? É uma coisa extraordinária. Temos aqui outra questão da Madalena Rodrigues Pereira, que diz o seguinte: este texto de Maria Judite faz-me lembrar a obra da pintura da Paula Rego em forma de texto. Quer pois, comentar? Claro. Quero, pois claro, com certeza. Então, Maria Judite, como disse, a propósito daquela capa, e os outros volumes todos têm pintura de Maria Judite e são retratos de mulheres. Eu perguntei uma vez a uma das netas se eram autorretratos. Ela disse: não necessariamente, são retratos de mulher, não é? O primeiro volume que tenho aqui, não é? Que era aquele que estava ali alguns num slide, são extraordinários, até do ponto de vista técnico, não é? Assim, veem muito mal, com certeza,
mas depois procuram nas livrarias, se posso fazer um bocadinho de publicidade a uma muito boa livraria, tem sempre Maria Judite à vista, na Almedina do Rato, não na do Saldanha, mas na Almedina do Rato, o Edgar, que é o livreiro mais atitré, mais antigo, tem sempre Maria Judite à vista, sempre. Portanto, Paula Rego, sim senhora, pois com certeza, porque há um lado do universo que a Paula Rego interessa também muito, não é? Que é o disforme, o grotesco, um fundo angustioso e dolorista por trás de uma realidade que também pode ser engraçada, muito colorida, como no caso das telas da Paula Rego, com muita cor, mas depois há uma negridão ali profunda. Que eu pessoalmente gosto imenso, como podem deduzir por este modo de falar. Eu penso que houve mais questões. Eu penso que houve uma senhora cujo nome de Zoom é Luís Belo, que acho que levantou a mão. Não? Não levantou? Pronto. Então, se não levantou, tudo bem. Então passava a palavra à Luísa. Eu ia insistir na relação que foi estabelecida com a Paula Rego, porque para mim a Paula Rego tem uma força claro, agressiva no bom sentido, não é? De denúncia, de luta, de batalha, de reivindicação, que eu acho que está na antítese da prosa da Maria Judite de Carvalho, que não deixa de ser simultaneamente também agressiva na sua tristeza, no seu deixar-se aparentemente cair, digamos, num papel secundário, etc. Mas acho que por isso é que eu discordo, Paula, quando tu dizes que não se pode falar numa escrita feminina. Eu acho que há uma escrita feminina, uma pintura feminina, e que há marcas nessa escrita e nessa pintura. E que há homens que são profundamente femininos também, mas claro, que escrevem, não é? Mas isso não impede de pensar que este livro da Maria Judite de Carvalho não poderia nunca ter sido escrito por um homem. Sei lá. Nem lá, como se dizia antes, quando eu era pequena, não é? Lá viveres e morreres, não é? Quer dizer, não sei, eu acho que a paleta dos sentimentos ao longo da história da literatura é tão variegada, tão forte, que se calhar, se eu estivesse aqui um bocadinho a pensar, encontrava outros universos também tão... o que acontece é que, e julgo que isso também acontece na Paula Rego, como acontece na Maria Judite, ou como acontece na Maria Velho da Costa, com uma força muito grande, é que a beleza, que é uma palavra se calhar está um bocadinho fora de moda, mas não me importa. A beleza é uma coisa tão intensa que tem muito aquela questão do sottovoce, quer dizer, por exemplo, a Mariana neste texto. A Mariana não está a queixar-se, não é? E outros personagens dela, inclusive personagens masculinas, porque as pessoas dizem, não sei o quê, mas ela só escreveu sobre mulher. Não, leiam a obra, porque vão lá encontrar muitos homens. Também pessoas muito marcadas por este fio do dolorismo, não é? E eu concordo quando a Luísa diz que há muitas mulheres que trataram isto porque tiveram experiências ou diretas ou relatam experiências de outros ou ficcionam experiências de outros. Repito, Maria Velho da Costa. E já agora, desculpa puxar a brasa a outra sardinha minha, que é a Irene Lisboa. Aliás, já escrevi sobre a relação entre as duas escritoras. A Irene Lisboa também tem isso, quer dizer, por um lado, uma frontalidade
não é? Não ter medo de dizer as coisas, mesmo que achem que é violento. Ela nos escreveu uma coisa extraordinária sobre essa questão dos homens e das mulheres que escrevem ou que pintam ou que fazem qualquer tipo de arte. Ela escreveu, a certo ponto foi interrogada sobre isso, julgo pelos da Seara Nova, com os quais ela colaborava imenso nos anos, a partir dos anos 40 e por aí adiante. Ela morreu em 1958 e era colaboradora praticamente semanal da Seara Nova, e então ela escreveu-se, quando lhe perguntaram essa questão de se há uma sensibilidade masculina e uma sensibilidade feminina, ela disse uma coisa com a qual eu concordo inteiramente. Ela disse: há homens que são femininos mentais e há mulheres que são masculinas mentais. Portanto, esses estereótipos, o que nós hoje temos que fazer, na minha opinião, não é o clubismo e não é, sobretudo, as mulheres contra os homens ou os homens contra as mulheres. Claro que não. Não é? Quer dizer, o que nós temos que fazer é integrar, é ver que a vida, a literatura e as artes são um sólido múltiplo, não é? Multifacetado. E todas as facetas concorrem para o mesmo sítio, que é, já que a Luísa é aqui a nossa filósofa ilustre, não é? Concorrem para uma representação do humano, seja qual for o seu rosto. É isso que eu acho. Então podes encerrar, penso eu, Luísa. Não está cá o Padre António, tenho pena, porque foi um ponto alto do nosso curso, mas ele realmente estava noutras ocupações e está em Coimbra. Mas eu queria agradecer à Paula esta sessão fantástica, e é mesmo o termo que uso, porque me recordou os tempos da faculdade, os tempos do que é dar uma boa aula e os tempos que é despertar nas pessoas o gosto da leitura, seja em termos de literatura, seja em termos de filosofia. Eu acho que é sempre um privilégio poder assistir a uma sessão como esta foi. Muito obrigada, Paula. Obrigada a ele.